Boa noite, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui com a nossa proposta das terças-feiras, dos nossos estudos, né? Hoje nós iremos trazer o estudo sobre Allan Kardec, o homem Allan Kardec. E o senhor Marcondes é que estará trazendo conteúdo para nós, né? Então é isso aí. Convida seus amigos e vem assistir aqui junto com a gente, conhecer um pouco do homem Allan Kardec, né? E daqui a pouquinho, tá faltando uns minutinhos. Boa noite, Kenny, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Boa noite. Jaqueline, tudo bom? Daqui a pouquinho o senhor Marcondes está chegando para a gente dar início às nossas reflexões do dia. O senhor Marcondes já está chegando e ele vai trazer este assunto para nós, né? Então vamos lá. Chamar aqui. Isso. Daqui a pouquinho ele tá chegando aí pra... O som tá bom, gente? Tá dando pra ouvir direitinho? É, eu já enviei o convite para ele. E boa noite, Patrícia. Tem uns nomes que dá pra gente falar, agora tem outros que, que não dá pra gente entender o nome, né? Adriana, tudo bom, Adriana? Eu sou Marcondes Tamires. Estou aguardando o senhor Marcondes chegar. Hoje ele irá falar para nós sobre o homem Allan Kardec, né? O Marcondes não pôde participar. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu mandar o convite de novo para ele. Não, vamos ver. Ele, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade. Vamos aguardar uns minutinhos, né? Que às vezes pode acontecer alguma coisa, né? E vou esperar só mais uns minutinhos. Se ele não, se ele não chegar, a gente, a gente faz aqui uma parte do Evangelho, né? Mas eu acredito que ele irá chegar, sim, né? Pois bem, a questão é essa. O Allan Kardec é do dia 3 de outubro. Ele nasceu 3 de outubro e é um libriano, né? Como se diz, igual eu também. Aí, eu não sei o que está acontecendo, meus amigos, a respeito do senhor Marcondes. Ele não estou conseguindo. Vou tentar mais uma vez para ver se a gente consegue.
Boa noite, Denise. É, pelo que eu estou vendo, vamos aguardar mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos. Se o senhor Marcondes, se não chegar, a gente, a gente vai conversar aqui a respeito do Evangelho, pegar uma leitura e fazer os comentários, né? Mas deve ter acontecido alguma coisa. Geralmente essas situações acontecem, né? Ela sempre, como se diz, não deveria ser surpresa para nós, mas sempre vem nos surpreendendo, né? Aguarda só um minutinho, tá, gente? Vou pegar um livro aqui para a gente estar dando início, então, aos nossos estudos. Só um minutinho. Pois vamos lá, né? O que é que nós escolhemos, então? Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Eu peço desculpas, mas o senhor Marcondes, não sei o que aconteceu. Ele não está conseguindo entrar, né, para a live. Então, nós vamos fazer a prece inicial e depois nós vamos conversar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos foi um dos livros que deu início a toda a trajetória de Kardec como codificador, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, amigos espirituais, nós rogamos a proteção e o amparo, nos auxilie, Senhor, para que nós possamos ser um bom instrumento e assim realizar o nosso propósito da divulgação da doutrina espírita, levar o conhecimento, o consolo e o esclarecimento que possa nos ajudar na nossa caminhada. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Pois bem, o que acontece? O Livro dos Espíritos, ele foi lançado em 18 de abril de 1857. E ele é que deu início, ele não, porque na verdade Kardec, ele trouxe primeiro um livrinho que chamava O que é o Espiritismo. E depois que ele foi, sim, organizou o Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos é muito interessante, que na introdução, Kardec vai falar da necessidade da gente se abrir para o novo, mostrando a necessidade da gente desconstruir as nossas crenças, porque seria algo completamente novo que estaria ao nosso alcance. E é bem verdade, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de entender o novo, entender aquilo que a gente não conhece. E a gente bem sabe que a nossa mente, quando ela está voltada, é uma forma de proteção, né? É uma forma de proteção contra tudo aquilo que é diferente e que a gente não conhece. Então, Kardec ele elaborou várias questões, que na verdade no início foram 520, depois passaram para 1019, se não me engano. E ele vai trazendo vários assuntos. Lei de liberdade, lei de igualdade, lei de progresso, vai nos trazendo entendimento sobre toda a nossa existência, filosoficamente, né? Trazendo pensamentos, ideias, para ajudar a nossa mente no sentido de entendimento a respeito da vida. E o mais interessante, que é um assunto que vai sempre
está mexendo com a gente, a questão da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É algo que vai sempre nos chamar a atenção. Por quê? Porque a gente esquece da questão da influência que nós temos uns pelos outros, tanto encarnado como desencarnado. E quando a gente consegue compreender essa questão da influência, como que nós recebemos influência uns dos outros, que essas influências podem ser positivas, essas influências podem ser negativas, e a gente sempre acha que essas influências, elas são, como se diz, só para um determinado grupo, que no caso os médiuns, né? A gente muitas vezes acredita que o processo de obsessão só acontece com quem tem mediunidade, mas só que não é assim, porque na verdade a influência uns dos outros nós todos recebemos. Por quê? A intuição é uma forma de estar nos conectando, é uma forma de mediunidade também. E um assunto que a gente vai vendo, que chama muita atenção, é a questão da obsessão. Né? Por quê? A gente sempre acha, né, que o processo obsessivo, ele é tipo algo que não é um que está nos perseguindo, nós somos vítimas, e quantas vezes a gente vê as pessoas virar e falar assim, não, quero que tire esse obsessor de perto de mim. Só que aí, através dos estudos, a gente vai observando que o processo obsessivo, ele muitas vezes se inicia dentro de um processo de auto-obsessão. É onde que nós, como se diz, nós começamos presos às nossas culpas, aos nossos medos, as coisas não resolvidas dentro de nós criamos um processo de auto-obsessão, e esse processo de auto-obsessão, ele vai para a obsessão simples, aí depois vai para a fascinação, aí depois vai para a possessão ou subjugação. Nenhum processo obsessivo, ele se inicia de imediato. É um processo que vai dando início e que a gente, como se diz, são pequenos sinais, né? Primeiro as perturbações, aí até chegar ao ponto grave, que é no caso da possessão e a subjugação, onde que o espírito, a pessoa, né, ela perde completamente o controle sobre si. Mas isso não é algo de imediato. Então, vai começando de pouquinho a pouquinho, a pouquinho, na hora que você percebe, né, a falta de autoconhecimento, a falta de... Por que eu falo falta de autoconhecimento? Porque quando a gente se conhece, quando acontece alguma coisa, vem um pensamento diferente, aí a gente já sabe, opa, isso aqui não é meu. Então, deixa eu tirar esse pensamento aqui da minha mente, deixa eu mudar esse pensamento. Por isso que é tão importante a gente se conhecer, para a gente saber o pensamento que vem até nós. Porque tudo começa no pensamento. Os processos de obsessão, eles começam tudo no pensamento, né? E aí, Kardec vai e pergunta assim, os espíritos vê tudo que nós fazemos? Está lá na pergunta 456. E os espíritos vão dizer para nós que eles podem ver, por quê? Eles nos rodeiam, eles estão
do nosso lado incessantemente. Então, só que tem um detalhe muito importante, que ele só dirige a atenção para aquilo que lhe interessa. Então, eles são indiferentes e não se preocupam. Agora, se algo chama a atenção, aí eles vão prestar atenção no que está acontecendo. Então, aí a gente já começa, essa questão é muito importante para a gente. Porque a gente observar e analisar que tipo de pensamento nós estamos tendo. Porque se for um pensamento positivo, um pensamento de busca de melhora, um pensamento de sinceridade, com certeza, aqueles que estão buscando estas coisas, eles vão chegar, vão perceber o nosso pensamento. Agora, se for um pensamento de egoísta, de querer prejudicar o outro, de inveja, só que aí quando a gente pensa, nós temos esses pensamentos, é aonde que nós nos conectamos com os inferiores, porque eles observam, opa, olha lá, pensa igual eu. Só que ele não vai pensar se ela é mal igual eu. Não, ele vai ver que tem sintonia, que alguma coisa se vincula a ele. Então, ele vai prestar atenção, né? Então, olha só, os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos frequentemente. Eles conhecem aquilo que querias ocultar a vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos lhe podem lhe ser dissimulados. Então, olha só, quando o apóstolo Paulo fala da nuvem de testemunha que nós temos, é referência a essa. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, como se diz, tem alguém que está vendo. Nada fica oculto, né? Então, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai trazer sobre essa intervenção dos espíritos no mundo corporal, a pergunta 459 é a seguinte: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Aí aquela coisa, né, a gente pensar como que a gente tá, como que nós estamos nos conduzindo, porque essa influência quer dizer o quê? É um pensamento que vem para nos conduzir a uma determinada atitude. Isso que é influência. A influência não quer dizer que chega sobre você e faz você fazer alguma coisa. Não. Sugere, de maneira sutil. Isso que é essa que os espíritos estão dizendo para nós. Eles não chegam impondo, eles vão de maneira sutil, nos influenciando, nos conduzindo para que a gente possa fazer aquilo que eles desejam, né? Tanto do lado positivo, como também do lado negativo. Tanto algo para nos acrescentar, como também algo para nos comprometer mais ainda, né? Porque quando a gente fala de influência, a gente só pensa do lado negativo, e não é bem assim. Essa influência vem tanto do lado positivo, quanto vem do lado negativo. Do lado negativo, ela pode vir, sim, dos nossos desafetos tanto de desencarnado como de encarnado também, que é outra coisa que a
gente não presta atenção. Nós recebemos influência de encarnado e desencarnado. Tanto encarnado como desencarnado pode sim fazer-nos entrar num processo de obsessão. Então, falar assim, espírito. Porque, na verdade, todos nós somos espíritos. A diferença é que nós estamos na matéria e os outros estão sem a matéria. Mas quando nós dormimos, nós estamos iguaizinhos, né? Como se diz, tudo no plano espiritual. E aí a gente vai ver, igual na pergunta 460, fala assim, temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Olha só como que o negócio... Aí nós vamos de novo naquela tecla do autoconhecimento. Vem um pensamento. Opa, esse pensamento é meu ou não é? Aí eu penso assim, porque esse combate de ideias, ele vai ter direto, né? Dos espíritos, os pensamentos dos espíritos e os pensamentos nossos. Isso aí vai acontecer direto. Aí a gente vai ver, principalmente no processo da mediunidade, né? Quando o médium está iniciando, ele fica muito inseguro, ele fica com muito medo, porque ele não sabe se aquele pensamento é dele ou se o pensamento é do espírito. Então, às vezes acontece, né, nas manifestações, que o espírito está ali, querendo manifestar, querendo falar, e a pessoa não consegue, porque ela fica com medo. Ah, se essa ideia for minha, se não for do espírito. Então, por isso que existe esse processo de educação, da educação da mediunidade, aonde que fala muito essa questão de você se conhecer. Porque você se conhecendo, você vai saber separar o que é um pensamento seu e o que é um pensamento de alguém que está colocando na sua mente, né? Então, é muito importante o autoconhecimento, né? Porque a gente se conhecendo, a gente se protege de N coisas. A gente deixa de ser joguete, a gente deixa de ser manipulado, né? Por quê? Porque a gente não vai nas ideias, né, que nos são, a gente analisa as ideias que nos são sugeridas. Então, meus amigos, como que a gente faz para a gente distinguir os pensamentos que são próprios daqueles que nos são sugeridos? Porque Kardec quis saber, né? Uma vez que a gente é bombardeado de pensamentos, nós temos os nossos pensamentos, nós temos os pensamentos dos espíritos. Então, como é que fica isso? Como é que a gente vai separar? Porque, na verdade, a gente, como se diz, a gente quer saber como que nós vamos lidar com isso tudo. Por isso que é tão importante o estudo, o conhecimento, né? De saber como agir. E aí, olha a resposta que foi dada pelo Espírito da Verdade. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para a voz nessa distinção, e é frequentemente útil
não o saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz voluntariamente. E se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Então, olha só, a questão dos pensamentos. Como é que a gente vai separar? É a questão dos nossos interesses. Porque o Espírito da Verdade fala que se a gente soubesse, a gente não teria mérito, porque a gente já saberia o que teria que fazer. E o ideal é que a gente haja naturalmente de acordo com a nossa, os nossos pensamentos, os nossos desejos, né? Então, se eu faço bem, parabéns para mim. Se eu faço algo negativo, mais responsabilidade para mim. Não é o outro que é culpado, e sim eu que absorvi aquele pensamento. Tá vendo a questão da autorresponsabilidade? E, e a doutrina espírita, ela sempre traz isso para nós, a questão da autorresponsabilidade. Nós tomarmos consciência de que o tipo de pensamento que chega até nós é responsabilidade nossa, porque ele só vai acontecer de acordo com a nossa faixa de sintonia. Ele não vai ser, eu tenho que estar em sintonia para aquele tipo de pensamento chegar até mim. Então, eu tenho que estar em sintonia para que eu me vincule àquele tipo de pensamento. E a gente vai ver que essa questão da sintonia, da afinidade, ela acontece até mesmo nas nossas relações interpessoais, né? Então, observa quem são seus amigos, com quem que você está mais próximo de você, que aí você vai descobrir um pouco também de você. Observando o outro, você vai se ver, né? Porque tudo é questão de afinidade e de sintonia. Aí, outro detalhe, a gente pensa que essa afinidade, a sintonia, é só com coisas. Quando a gente fala de espírito, essas coisas todas, a gente sempre acha que essa sintonia nossa é com o negativo. Não, mas também com o positivo. Vamos dizer um exemplo. Um espírito, ele, ele é um espírito que hoje ele está dentro da sua fase de rebeldia, né? É um espírito imperfeito. Mas só que dentro das experiências e vivências daquele espírito que nesse momento se encontra nessa condição de rebeldia, existe algo também de bom. Então, de repente, hoje ele está preso a essa questão de vingança. Está revoltado, quer fazer o mal para todo mundo, essas coisas todas. Mas ali tem uma parte dele bem pequenininho lá, que ele tinha uma adoração pela mãe. Ele amava a mãe. Então, de repente, eu sou uma pessoa que eu amo a minha mãe. Então, a minha sintonia com ele pode ser por esse amor. Não quer dizer que é pela maldade dele. Entenderam? Não quer dizer que é pela perversidade dele. Pode ser do afeto que nós nutrimos pelo sentimento que a gente tem com as nossas genitoras. A gente vai ver isso muito bem no livro Libertação, aonde que Gregório era um chefe de falange, ele participava do tribunal lá nas trevas,
né? Porque lá eles têm isso também, o tribunal aonde que faz o julgamento daqueles que transgrediram as leis. Eles têm o tribunal dentro daqueles que desobedecem. Mas só que Gregório, ele tinha um afeto tremendo pela mãe dele. Então, como todo mal um dia vai acabar, então chegou o momento de mudança do Gregório. E é aonde que a sua mãe vem das instâncias superiores até ele para tirá-lo daquela condição que ele estava de perversidade, de maldade. E quando ele vê Matilde, que é a mãe dele, que foi numa das encarnações a mãe dele, ele se dobra, ele não resiste. E aí aquele homem mau, perverso, se transforma simplesmente ao sentir que a mãe dele estava ali. Aí foi nesse momento que a espiritualidade recolheu ele e levou ele para uma nova jornada de redenção. Então, meus amigos, a questão do mal, ela é temporária. Tudo, tudo que ela, a maldade, isso tudo, um dia vai passar. Né? Porque quando o espírito compreende que a sua existência, quando ele compreende o sentido dele existir, isso aí, ele muda, ele se transforma. A maldade, a perversidade é fruto da ignorância. É a ignorância que nos faz agir assim. Esquecemos que o que eu faço a mim, eu estou fazendo ao outro. O que eu faço ao outro, eu estou fazendo a mim mesmo. A maldade que eu faço ao outro, eu estou criando vínculo com ele. Porque o mal, o ódio, é o amor adoecido. Então, por isso que Jesus traz tanta questão do perdão, da gente desenvolver dentro de nós o perdão. Então, igual no caso, nós estamos vivendo um processo, né? Todos já sabem da transição planetária, a mudança de paradigmas, a mudança, como se diz, a separação do joio e do trigo, a questão de decisão de quem que a gente quer servir, de quem que a gente quer seguir, se a gente quer se libertar através da espiritualidade, ou se nós desejamos ficar presos ainda na ilusão do materialismo. Isso tudo é questão de escolha. Né? Então, onde que a gente está vendo coisas que está nos assustando, aonde que o ser humano está, como se diz, ele está perdendo completamente a sua humanidade. A loucura está fazendo parte. Né? Então, é aonde a necessidade nossa de muita vigilância, de muita oração, de buscar, sim, desenvolver essa espiritualidade dentro de nós. Porque os espíritos, né, vêm nos alertando sobre essa mudança de ciclo. Isso sempre foi assim. Toda mudança de ciclo, ele vai acontecer de forma que, como se diz os espíritos, o mal tem que chegar-se ao extremo para que a mudança aconteça. Então, que nós sejamos, né, aqueles que vão escolher o caminho do amor, né, o caminho da paciência, o caminho da tolerância, o caminho da ressignificação das nossas experiências. Estão todos, assim, muito nervosos, por nada as pessoas estão perdendo o sentido das coisas e tendo atitudes, né, muito triste, que vai sim
trazer consequências para a eternidade. Não pense que, como tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz que não pense que você matando o corpo, você está se libertando. Não, você está se prendendo mais ainda, né? Você está se vinculando mais ainda à dor e ao sofrimento, né? Então, aí a gente vai ver quantas influências, né, que está recebendo, quantas influências que estão acontecendo. Muitas vezes as pessoas elas fazem coisas e não percebem que estão fazendo. Por quê? Por causa dessas influências que vão recebendo. Tem uma história do Chico, né, que uma moça virou e falou assim, uma pessoa chegou para ele e falou assim, nossa, Chico, lá nas cadeias, nos hospícios, deve ter muitos obsessores, né? Aí disse que o Chico respondeu para ela, não, minha filha, não tem, porque o que eles queriam fazer já aconteceu. Então, eles não estavam mais, eles não estão lá, porque a intenção era fazer isso. Já conseguiu, não precisa mais alcançar êxito. Já cumpriu o papel, né? Então, olha só, pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os que atraem por seus pensamentos. Tá vendo como que tudo tem início em nós? Em nós. Então, se eu tenho um pensamento do mal, todos aqueles que têm um pensamento no mal também vai vir colaborar para que a minha vontade seja potencializada. E aí aquela questão onde vem os ataques de cólera, de ira, que é onde, senão depois que passa a crise, aí você para e pensa, o que eu fiz? O que eu fiz? Nem percebe. Depois que já fez o estrago todo, aí que cai em si da situação, né? Agora, sabe qual que é a receita para a gente neutralizar a influência dos maus espíritos? É fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Evitar e escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram as discórdias entre vós e os que vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque, na verdade, a tentação é a nossa fraqueza. Porque cada um é tentado dentro da sua dificuldade. Ninguém é tentado naquilo que ele já domina, né? Então, a tentação, ela vai chegar dentro daquilo que eu tenho dificuldade mesmo. Né? Se eu não sou maledicente, não vai acontecer situação nenhuma para mim divulgar uma maledicência, de fazer uma fofoca. Não vai acontecer. Agora, se eu sou maledicente, se eu gosto de divulgar o que é negativo das pessoas, sempre vai aparecer alguém para me contar. Sempre a informação vai chegar até mim. Aí é a questão da minha tentação. Eu passo para frente ou eu guardo comigo? Aí que é o detalhe, né?
É isso aí que é a diferença. Aquilo que eu sou tentado, a minha fraqueza vai atrair tudo aquilo para me testar, para testar a minha perseverança no bem. Isso que é a tentação, né? Ah, beleza, eu não sou fofoqueira, eu não gosto de divulgar as coisas dos outros, as coisas negativas das pessoas. Aqui, ninguém vai chegar contando coisa negativa, porque não faz efeito em mim, entendeu? É muito bom a gente entender isso, né? Agora, outra coisa muito interessante nessa parte da intervenção dos espíritos no mundo corporal, aí Kardec vai perguntando sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores, familiares e simpáticos, e é muito interessante que ele vai dizer para nós que nós sempre, quando reencarnamos, nós temos um anjo da guarda. O que é o anjo da guarda? É um espírito que tem mais conhecimento do que eu, né? No meu caso, né? O meu anjo da guarda é um espírito que tem mais conhecimento que eu. E ele é responsável por toda a minha reencarnação. Ele vai estar junto de mim, me auxiliando, me aconselhando, para que eu possa acertar mais e errar menos. Agora, os espíritos protetores são aqueles espíritos que se vinculam a nós para a realização de trabalho. De repente, eu venho com a missão de ser um cientista. Então, eu vou ter aquele espírito protetor para o desenvolvimento daquela tarefa, entendeu? É, então, a gente tem o anjo da guarda, é o responsável pela nossa reencarnação. Espíritos protetores, eles estão mais vinculados a desenvolvimento de tarefas. Então, igual no caso, a Fraternidade Espírita Jesus Amigo, ele tem um espírito, ou uma falange de espírito, que é responsável pelo desenvolvimento desse projeto. Isso em todos os aspectos, em todos os aspectos da vida, daqui da vida material. Nós vamos ter os protetores daquele objetivo, né, vinculado a mim. Agora, já que eu decido, sou uma cientista e decido desenvolver esse trabalho para o mal, eu vou ter também um espírito protetor do mal para me ajudar a eu ter êxito. Está entendendo como que funciona aqui na Terra as coisas? É essa luta nossa, de essa dualidade da gente lutar para perseverar no bem, para a gente fazer o que é certo, o que é correto. Porque eu vou ter as duas situações a estar me conduzindo. Eu que vou escolher qual a companhia que eu quero para me ajudar a fazer o meu projeto. Aí, o que é o espírito familiar? O espírito familiar pode ser aquele que nessa vida ele foi meu avô, foi meu tio, ou meu irmão mais velho, ou mais novo, que desencarnou, e de repente ele vem e fica ali próximo para ajudar, né? E os simpáticos? Os espíritos simpáticos, eles são aqueles que a gente vai arranjando ao longo da nossa vida. Então, quando a gente faz a prática do bem, quando a gente ajuda alguém, nós estamos, sim, buscando a simpatia daquele espírito. Exemplificando, André Luiz. André Luiz foi um espírito que, por uma atitude dele, assim, para lá, que ele nem estava atento ao que ele estava fazendo, que é a questão de uma consulta que ele deu a uma senhora
que não, ela não poderia pagar. Essa consulta foi o que ajudou ele no plano espiritual, porque essa senhora que recebeu essa consulta é que orava por ele, que lembrava dele e que orava por ele. E esse pensamento dela que o ajudou a se recuperar e voltar à consciência depois de 8 anos lá no umbral. Então, tá vendo? Os simpáticos são esses, e eles nos ajudam. Então, como se diz, eu faço bem a uma pessoa. O anjo da guarda dela, os espíritos familiares dela, os espíritos simpáticos dela, vai tudo ficar também, amigo meu. Então, fazer o bem é questão de inteligência. Porque quando eu faço o bem a alguém, mesmo interessado, desinteressado, é da lei, eu vou receber. Então é isso. Porque se nós encarnados agimos assim, igual no caso, se eu chego e falo assim, fazer uma indicação de emprego, ô fulano, eu conheço essa minha pessoa, ela trabalha bacana, eu gosto muito dela e tal. Como que o outro dono da empresa vai receber? Diferente, porque ele teve uma indicação. Então, no plano espiritual é da mesma coisa. Se nós fazemos o bem a um aqui encarnado, a turma dele toda, o anjo da guarda, espírito protetor, espírito familiar, tudo vai ficar bacana. Oh, olha só, ele ajudou, agora que ele está na dificuldade, vamos lá ajudar ele também. Então, a gente vai ver a exemplificação dessa história, é a questão do Divaldo, que ele tinha uma máscara de ferro, um espírito, né, que ele se apresentava com a máscara de ferro, que perseguiu o Divaldo durante 30 anos, criando situações embaraçosas, dificultando a caminhada dele assim bastante. No dia que, numa noite chuvosa, apareceu uma criança na porta lá da Mansão do Caminho e não tinha vaga, já estava lotado. O Divaldo resolveu acolher aquela criança. E a partir do momento que ele acolheu aquela criança, o Máscara de Ferro apareceu para ele e disse que não iria mais persegui-lo, porque aquela atitude dele, ele estava recebendo um espírito que havia sido a sua mãe. Essa atitude despretensiosa gerou o final de um processo de obsessão de 30 anos. Tá vendo como que é importante a gente fazer o bem? Porque a gente não sabe a quem a gente está fazendo bem. De repente, é aquele que está precisando dar o perdão a gente. Então, meus amigos, fazer o bem, auxiliar na medida do possível, é uma questão de inteligência. Porque, através disso, a gente pode estar, sim, transformando um inimigo em um amigo, pela nossa atitude, pelo nosso proceder, pela nossa conduta. A gente pode, sim, fazer grandes transformações, né? E, na verdade, o Evangelho de Jesus traz isso para nós, né? Jesus é muito claro no seu Evangelho. É só a gente prestar atenção no que está escrito no Evangelho de Jesus. Lá tem um roteiro seguro de como nos conduzir, as nossas responsabilidades e as consequências também das nossas negligências, né? E outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês
é a respeito, a respeito da intervenção dos espíritos na nossa vida. Tem uma parte muito importante que Kardec quis saber se os espíritos, né, eles podem criar situações, como se diz assim, eles podem mudar o destino das coisas. Aí, os acontecimentos, eles podem chegar e mudar o acontecimento. Aí os espíritos vão explicar que eles podem, mas eles não agem nunca fora da lei da natureza. E aí, para a gente entender isso aí traz um exemplo para nós. Assim, uma pessoa vai ter que desencarnar de uma queda. Então, está na programação reencarnatória dele desencarnar de uma queda. Aí ele vai subir uma escada, ele cai da escada e desencarna. Foi o espírito que quebrou a escada? Não. Qual é o papel do espírito? Induzir a pessoa, influenciar a pessoa a subir naquela escada que já estava frágil, podre, ele subir lá. Então, o papel do espírito é esse. É fazer você, ele não vai fazer a escada quebrar, mas ele vai induzir o outro a subir uma escada frágil. Tá, de repente, ele pode, de repente, vai acontecer algo ali, uma situação diferente, dentro dos fenômenos da natureza. Um raio, ele está programado para cair em cima daquela árvore pelas leis divinas. Então, o espírito vai induzir a pessoa a ir para debaixo daquela árvore. Não quer dizer que ele vai fazer o raio cair em cima da pessoa. Está entendendo essa questão? Eles nos induzem através do pensamento a realizar as coisas. Está vendo como que é tão importante a oração? Tão importante em tudo que a gente for fazer, a gente buscar a oração, né? Para que a gente possa só receber intuições boas. Quantas pessoas que de repente elas, um minuto que atrasa, elas não estão ela perde uma chave, ela volta para pegar a chave, perde um ônibus, aí na hora que pensa que não dá notícia, aquele ônibus sofreu um acidente, mas como não estava na programação reencarnatória dela, ela, pelos seus pensamentos, né, ela conseguiu evitar. Mas tem coisas também que não está na nossa programação reencarnatória, que pela nossa conduta a gente busca, a gente vivencia a experiência. Não quer dizer que toda experiência vivenciada são programações reencarnatórias, tá bom? Não é essa a questão. Tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Não. Algumas coisas, sim. Outras, não. Porque tem coisas que nós, pelo nosso comportamento, pela nossa intemperança, pelo nosso desequilíbrio, a gente pode sim buscar experiências que não estavam dentro da nossa programação reencarnatória. Então, é muito bom a gente buscar entender isso e refletir sobre as nossas escolhas, porque tem coisas que realmente não estão na programação reencarnatória.
mas está dentro do campo das possibilidades, né? Então, vamos, um exemplo também, igual no caso, aconteceu as questões dos acidentes geológicos, os flagelos naturais. As pessoas que nascem naqueles lugares, elas estão, sim, dentro das possibilidades delas desencarnar através de um fenômeno, um flagelo natural. Mas não quer dizer que todos que estão ali serão assim. Tanto é que a gente vê que alguns se salvam, outros não. Então, tudo está no campo das possibilidades. Agora, a questão do desencarne. Nós todos vamos desencarnar. Isso é verdade, né? Agora, é quanto tempo e como vai ser? Isso aí é quanto tempo que nós vamos viver? Isso aí tem casos aonde que a lei já vem assim determinado e tem casos aonde que a pessoa, pela sua conduta, ela desencarna antes do tempo. E tem pessoas que, pela sua conduta, elas vivem mais tempo. Então, não tem como a gente julgar, porque cada ser é um universo. E os propósitos de Deus para cada um de nós está nos seus mistérios. Que, na verdade, é a gente fazer o bem, né? Então, o que a gente tem que fazer? É aproveitar as oportunidades de fazermos o bem, de buscarmos ser pessoas melhores e assim viver a vida da melhor forma, tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu peço desculpa porque nós tivemos que vir aqui através do improviso. Prometo que não vai acontecer mais, que nós vamos estar sempre preparando um estudo de acordo, né, que quando acontecer um imprevisto a gente possa, assim, cumprir o programado, né, mas hoje seria o senhor Marcondes, nos falando sobre Allan Kardec. Nós confirmamos com ele, mas deve ter acontecido algum imprevisto. Então, aí nós buscamos, dessa forma, trazer algum conhecimento que, de certa forma, irá acrescentar, obrigada, Denise, irá acrescentar na nossa vida, porque reflexões a respeito dessa influência, obrigada, vocês são muito caridosas, a respeito, é muito importante, gente, a gente tomar consciência dessas influências que nós recebemos. Nós recebemos influências de encarnados, de desencarnados, e a gente ter que prestar atenção em nós mesmos, porque nós somos responsáveis por nós, né? Ai, que bom que nós aproveitamos o tempo, porque quando a gente vai falando, a gente vai se conscientizando da responsabilidade que nós temos que ter com a nossa vida e com a nossa existência, e deixar o nosso melhor, né? Porque esse que é o propósito da vida, é a gente aprender a amar, é a gente aprender a perdoar, é a gente amansar os nossos corações e procurar fazer o nosso melhor, né? Porque são tempos muito difíceis que virão para nós. Então, a gente tem que se preparar através da oração, da fé em Deus, para a gente conseguir vencer os nossos instintos, os nossos demônios e guardar eles bem guardadinho e deixar brilhar a luz que nós somos, que somos filhos de Deus, né? Então, Senhor Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui nessas reflexões a respeito da nossa responsabilidade com a nossa vida,
com a nossa existência. Abençoe a cada um de nós, Senhor, nos fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Proteja todos os lares, todos aqueles que neste momento estão passando por dificuldade moral, dificuldade emocional, espiritual, financeira, que a sua bênção, Senhor, possa chegar a cada coração, fortalecendo-os para que possa, sim, sair desta situação e seguir o caminho, rumo de ser pessoa melhor a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada e até semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchauzinho. Obrigada, Kênia. Obrigada a toda a Tamara, a Denise, a Fabi. Muito obrigada pelo carinho de vocês, viu? Isso aquece o coração. E todas vocês que estão aí, que eu não consegui ler o nome, né? Tem uns rapazes também, que eu também não tenho uns que não dá para ler o nome. Muito obrigada e até semana que vem, se Deus quiser.